Boa noite, bom demais estar com vocês novamente para compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto algo que Deus tem tratado comigo e tem sido algo muito especial esse tempo de meditar de como que a igreja se desenvolveu ao longo do tempo. Nós sabemos que quando Jesus veio, ele estabeleceu uma nova aliança. Até Jesus, o único povo que tinha acesso às promessas, aquilo que a Bíblia trata no Velho Testamento, era o povo de Israel. Então, se você não nascia naquele povo, você não tinha acesso às promessas de Deus. Porém, quando Jesus vem, ele morre na cruz, ele expande essa promessa para todos. Ele abre a promessa não somente para judeus, mas também para todo mundo, né? E a partir de Jesus, inicia-se uma igreja, né? E esse povo passa a se reunir numa igreja. E como que é essa igreja? Como que essa igreja é formada? Como que essa igreja é estabelecida? É interessante que Jesus começa a estabelecer essa igreja através dos seus discípulos, das pessoas que seguiam a ele. Jesus morre, e ele começa a se revelar e aparecer para as pessoas que seguiam a ele. E a primeira mensagem que ele trazia quando ele os encontrava era: não tenham medo. Vamos ver ali Mateus 28:8. Diz o seguinte: Jesus encontrou primeiro as mulheres. Diz assim: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Elas tinham acabado de ver o sepulcro vazio, tinham falado com o anjo e eles estavam assim, num misto de medo e alegria. Eles não sabiam muito bem o que sentir e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Incrível, né? Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Não tenham medo. Vão dizer a seus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Você vê como é o primeiro encontro de Jesus com essas mulheres. E qual é a primeira palavra que ele diz? Não tenham medo. Pouco depois, em Lucas 24:36, relata um novo encontro. Jesus se encontrando com alguns discípulos. Ele diz assim, enquanto falava sobre isso. Então imagina que as mulheres chegaram a conversar com os discípulos, anunciaram que eles tinham visto o anjo, que tinham visto o próprio Jesus. E de repente eles chegam lá e diz o seguinte: então enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Paz. A paz é o oposto do medo. Quem tem medo não tem paz. Mas nós que temos paz, temos porque existe uma ausência de medo, né? O Senhor nos trouxe essa paz. Uma paz que nos traz tranquilidade. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então você percebe que Jesus se apresenta, ele diz: paz seja com vocês. E depois ele pergunta: por que estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Os discípulos estavam assustados naquele momento. Mais um encontro, João 20:26. Uma semana mais tarde, então depois desses encontros, uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Até então Tomé não tinha visto Jesus. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Sabe, quando nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que Jesus vem trazer, ele vem trazer paz e nos tirar o medo. Qual era o medo desses discípulos naquele momento? O medo deles era a perseguição, a morte, né? Talvez eles tinham visto Jesus sendo crucificado e pensaram que estava tudo acabado. Encerrou, não tem mais o que fazer. Jesus morreu, a nossa esperança morreu. Mas depois que eles encontram Jesus, eles tinham medo do quê? Tinham medo que fosse algo, um espírito, algo estranho, né?
Percebe como Jesus teve que ir tirando medo dessas pessoas? Ele tinha que trazer paz, anunciar a paz. A gente percebe, né, que quando Jesus ele vem, ele começa a formatar essa nova igreja. Nós somos essa nova igreja. Na verdade, nós somos a continuidade dessa mesma igreja que Jesus formatou com esses irmãos. A gente sabe que aquilo que eles receberam naquele momento, também é algo que nós precisamos hoje. A gente olha para a igreja primitiva e olha para a igreja de hoje, nós encontramos sentimentos muito semelhantes. De uma igreja, às vezes, até amedrontada, de pessoas com receio do futuro, com receio daquilo que está acontecendo, receio de perseguição, ou de necessidade, ou de morte, ou de doença. Mas a verdade é que quando nos encontramos com Jesus, Ele vem anunciar: paz seja conosco. A paz seja conosco. Depois que Jesus anuncia a paz, Ele vem e Ele passa uma recomendação muito importante. Lucas 24, 46. Jesus já estava com eles há algum tempo. E Ele diz o seguinte: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seriam pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A gente percebe que os discípulos passaram então por um período de quarentena. Eles tiveram que se esperar algo. E esse esperar algo era esperar um poder do alto, o poder do Espírito Santo, que desceria sobre eles em Pentecostes. Sabe, nós como igreja, continuidade daquilo que eles viveram naquele momento, eu creio que Deus está fazendo algo semelhante conosco. Primeiro, Ele está chegando entre nós e anunciando: paz seja conosco. A paz seja conosco. Não tenham medo. Sabe, até hoje a mensagem de Cristo é a mesma. Se Jesus aparecesse fisicamente entre nós, para mim ele diria as mesmas palavras. Não tenham medo. Não tenham medo. Mas também ele diria: esperem até serem cheios do Espírito Santo, até serem revestidos do poder do alto. Sabe, a igreja precisa ser revestida do poder. Neste tempo que você está, às vezes, em casa com medo, com receio de sair, ou até com receio do futuro, com medo das coisas que estão por vir, você precisa, em seu coração, ter um novo encontro com Cristo. E mais do que isso, precisa também ter um novo mover do Espírito Santo na sua vida. Sabe, a gente precisa do Espírito Santo nesses dias. A gente só pode viver as coisas que estão por vir se estivermos cheios do Espírito Santo. A igreja precisa disso desesperadamente. Às vezes a gente acha que o Pentecostes aconteceu lá no passado, e ficou no passado. Que o Pentecostes foi um evento que aconteceu na igreja primitiva. Ou às vezes você fala: não, eu já tive o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que já está na minha vida. Eu não preciso de um novo batismo, eu já tenho esse mover. Eu tenho no meu coração que ainda tem coisas que a gente não experimentou no Espírito Santo. E eu creio que esses dias, é neste tempo, que o Senhor quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, como foi profetizado pelo profeta Joel. Sabe, nós precisamos ter o nosso coração cheio dessa expectativa. Enquanto estamos em casa, reclusos, assim como Jesus orientou os discípulos, nós também precisamos estar, neste tempo, buscando o poder do alto, buscando o revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para concluir, eu vou ler um texto que está em Atos 1, versículos 3 a 8. É o mesmo contexto de Lucas, contado com um pouquinho mais de detalhe. Diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês.
pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu creio que chegará o tempo em que não vamos mais ficar em casa. Chegará o tempo que, cheios de poder, revestidos do Espírito Santo, sairemos com ousadia e coragem para anunciar a palavra do Senhor, para fazer uma grande colheita e para mover com autoridade neste tempo que vivemos, falando do amor de Deus, falando da cura, da salvação, da transformação, da restauração que há em Cristo Jesus. Por isso, aproveite esse tempo. Tire esse tempo e busque o Senhor, pois chegou o tempo em que o Senhor quer derramar sobre toda a carne o seu Espírito. Amém, queridos? Eu vou encerrar por aqui. Eu creio que eu quero fazer uma oração. Eu creio que o Senhor quer fazer isso na tua vida. Abra o teu coração. Se você está na tua casa, nessa hora, feche os teus olhos e faça essa oração comigo. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos chamou para viver este tempo. Um tempo, Pai, de restauração, Pai, de coisas tão elementares na vida da igreja. O Senhor quer restaurar em nós, quer tirar do nosso coração todo o medo, toda a desconfiança. E quer colocar em nosso coração um novo espírito, um espírito que anda em autoridade, com coragem, em meio às circunstâncias adversas, Pai. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor está fazendo isso no nosso coração neste momento. Pai, que a gente possa ser revestido deste poder. Nós abrimos os nossos corações, Pai. Nós desejamos que o Teu Espírito venha e nos encha novamente. Mais uma vez, Pai, que a gente possa ser repleto, transbordar do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que a gente possa ser cheios, Pai. Que neste tempo que nós estamos em separação, em isolamento, Pai, que isso não seja um tempo de desespero, mas seja um tempo de busca e de ser cheio do Teu Espírito. Eu te peço por isso, Deus. Declaro isso sobre a vida do meu irmão que está nesta hora fazendo essa mesma oração, Pai. Eu creio, Deus, que existe um mover que o Senhor tem para nós que ainda não vivemos, Pai. Eu creio, Deus, que esse mover não necessariamente está atrelado a grandes eventos com milhares de pessoas, com música, com ambiente, com iluminação, mas está atrelado a um coração sincero, aberto, desejoso em Te ouvir e Te conhecer, Pai. Eu te peço por isso, Pai, que esse Espírito venha sobre cada um, o Seu Espírito venha sobre cada um que está ouvindo essa live. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.